Mas acontece lá no meio político de vocês se darem bem com alguns esquerdistas e esquerdistas se darem bem com gente de direita? Inclusive já teve... Tipo, tem esquerdista que você admira, por exemplo? Admirar não, porque é difícil. Mas tem esquerdista gente boa. Então assim, inclusive já teve esquerdista que ficou bravo comigo na rede social porque eu era muito educado. Ficou falando, ele é um personagem. Porque no debate ele levanta a voz, ele grita, ele mostra os argumentos dele, mas no pessoal ele me tratava bem. Ora só, eu queria que eu fizesse o quê? Xingasse. Pra essa pessoa era pessoal, pra mim tinha que ser pessoal também. Eu não tô nem aí, cara. Eu tô refutando as ideias dela, não significa que eu odeio ela. Mas tem boas ideias também de candidatos de esquerda? Quando eles concordam comigo, não, pode até ter. Por exemplo, o Bolsa Família mesmo, ele tem uma inspiração em alguns autores liberais. O Milton Friedman defendia algo do tipo. Então tem algumas ideias boas. Agora, e até mesmo, às vezes as pessoas pintam assim, pô, o cristão não pode ser de esquerda. Depende do tipo de esquerda. Se o cristão de esquerda que você tá falando é o cara que defende, sei lá, mais assistência social do Estado, eu discordo. Eu acho que não é esse o caminho, não é isso que vai resolver. Mas é legítimo. Não fere nada a Bíblia. Não fere nada a palavra de Deus. Agora tem o cristão que diz que é de esquerda e o cara vai defender a agenda woke. Não dá. A Bíblia é contrário. O cara que vai ser comunista. Pô, o comunismo é em essência antirreligioso. Ele avalia a evolução histórica do ponto de vista materialista histórico. Então, não é religioso. A gente acredita na transcendência, né? Então, o que Marx faz é pegar Hegel e tirar Deus de Hegel. É aquilo que eu falei, né? Você tira Deus e cria uma religião sem Deus. Então... Mas aí, esse que foi um ponto interessante que você falou que eu não sabia. Então, tem gente de direita que é mais conservador, tem gente de direita que é mais progressista, tem gente de esquerda que é conservador, pensando na parte da religião. Tipo assim, eu sou de esquerda, mas eu sou a favor da família, de Deus, da religião. Também tem isso. Eu acho que, inclusive, se um cristão ele diz que é de esquerda, tem que ser desse jeito. Que seria um esquerdista conservador? Ele não vai se definir assim, ele vai se definir como esquerda, ele vai votar no Lula, por exemplo. Tá. Mas esse cara não necessariamente tá negando a Bíblia. O problema é que a maior parte das vezes que eu vejo um cara que é de esquerda, que diz que é esquerdista e cristão, a maior parte das vezes ele tá negando a Bíblia em algum aspecto. No Brasil, pelo menos, é sempre assim, cara. Aí ele vai começar a falar que a Bíblia é racista. Aí tipo assim, ele seria um esquerdista com base no posicionamento econômico, mas não social, não sei, como cultural, talvez, alguma coisa assim? Isso, ele defenderia as instituições tradicionais, mas acreditaria que o Estado tem que ter uma participação maior na economia. Eu acho que isso é possível. Tá, entendi. Não é muito claro essas divisões, né? Não tem como ser ser humano, não é claro. Por exemplo, o que é o centrão que você falou aí? O centrão, eu vou tentar resumir de um jeito simples. O centrão, basicamente, é o político que ele não vive do voto de opinião. Ele é o político que, para ele ganhar a eleição, ele precisa de recurso público do Poder Executivo, que se chama emendas parlamentares, e ele destina essa emenda parlamentar para resolver os problemas das regiões onde ele ganha voto, e em troca disso as pessoas votam nele. Ele é o cara que vai, muitas vezes, já de forma ilícita, inclusive, pagar a conta de gente que tá precisando. É o cara que vai intermediar, as cadeiras de roda aí pra vocês, mas vota em mim, tá? Não esquece é porque eu sou bonzinho, mas tem que votar em mim. Então, esse é o cara do centrão. E ele é o cara que geralmente não vai ter ideologia. Ele tá hoje sentado no colo do Lula e amanhã, se tiver o Bolsonaro lá, ele vai conversar com o Bolsonaro também. O Alckmin seria isso? O Alckmin é um pouco de esquerda. Não tanto, mas ele é um pouco de... Mas ele já era Ele antes? É centro-esquerda. Ele O que me surpreendeu, O que pra mim torna ele até pior do que o esquerdista ideológico, tá? Não tô falando que ele é centro-esquerda porque ele é bonzinho, não. Tô falando que ele é pior porque ele é capaz de prostituir as próprias ideias por poder. Que é o que o centrão faz, né? Nesse aspecto ele agiu como centrão. Então o centrão é o que vai lá e vai negociar. Então por que eles vão ser amigos do Lula e do Bolsonaro? Porque ele vai precisar de dinheiro, pô. Quem tá no governo é quem tem um caixa. Os lados. Exatamente. Tá. E você não governa sem esses caras. Tá. Esse, inclusive, foi uma das dificuldades que o Bolsonaro... Essa, inclusive, foi uma das dificuldades que o Bolsonaro teve. O Bolsonaro, durante o governo dele, no começo, ele tentou não negociar com esses caras. Montou uma equipe ministerial completamente técnica, completamente independente, e o que houve? Eles começaram a inviabilizar o governo do Bolsonaro. O Bolsonaro também brigou com a imprensa tradicional, pelos motivos que eu já elenquei aqui. A imprensa tradicional malhando o Bolsonaro, o centrão malhando o Bolsonaro. E daí, quando o Bolsonaro viu que ele precisaria negociar para conseguir aprovar e fazer com que as coisas andassem, que não ia funcionar o país se ele continuasse daquele jeito, talvez o preço da negociação ali já era mais alto, entendeu? Se no começo, quando ele chegou lá, ele tivesse falado, me dá os seus nomes aqui,
ocupem tais cargos aqui, mas tem que ser gente técnica, só que vocês vão poder participar do governo. Talvez tivesse, eu acho, né, é muito fácil criticar a obra pronta, né, mas talvez ele tivesse mais facilidade no governo. E mesmo assim, mesmo com todas essas dificuldades, o desempenho, quando você olha pro desempenho econômico do governo Bolsonaro comparado ao do Lula, não tem comparação. O desempenho do Lula é horrível. Bolsonaro pegou pandemia, começo da guerra Rússia e Ucrânia, tudo isso afetou a economia brasileira grandemente e mesmo assim ele entregou resultados em termos de orçamento melhores que o Lula vem apresentando no primeiro ano. Então assim, é isso que eu falo. A esquerda, do ponto de vista econômico, ela é desconectada dos dados objetivos. Eles não estão pensando, eu tenho que gastar menos que eu arrecado. Isso aí pra eles é pouco importante, porque a dívida as próximas gerações pagam mesmo, e às vezes é até por picaretagem, porque se eu gastar demais agora, eu vou ter voto agora. Agora, o que eu ganho em fazer algo que vai ser inaugurado daqui 4 governos? Sim. Não ganha nada, o incentivo é ruim, né? Thomas Sowell vai falar muito disso. Na política, os incentivos são opostos aos incentivos econômicos. Na economia, a eficiência é incentivada, porque se você desperdiça, você perde dinheiro. Na política, muitas vezes, desperdiçar é o que garante o voto. Caramba, né? Mano, você falou, né, que é fácil criticar quando o quadro já tá pronto, né? Mas, na tua opinião, qual você acha que foi o erro do Bolsonaro? Eu acho que foi esse. Tipo, de não saber se comunicar e foi ter de querer fazer em várias governo. pessoas? O Bolsonaro estava certo, o princípio é muito correto de querer ter independência no governo e quadros técnicos. Só que ele não conseguiu lidar com isso porque você não governa no Brasil sem o Centrão. Então, desde o começo, ele tinha que ter feito ele não isso. fez um relacionamento bom com o Centrão. Não fez com o E Centrão. aí ele acaba se ferrando, porque tem que ter o Centrão do teu lado de alguma forma. Tem que ter. Tá. Infelizmente. Eu acho uma porcaria. Pra mim, se a gente conseguisse enfraquecer o Centrão e fortalecer o voto de opinião, acabar com esse voto regionalizado, de cabresto, pra mim seria excelente. Tá. Mas hoje eles têm poder, cara. Hoje, se você quer derrubar o juiz lá que tá abusando de... Se o Bolsonaro realmente não der certo, quais nomes você acha interessante pra tentar bater o Lula na próxima eleição? Algumas opções. Cara, eu acho que assim, o Bolsonaro, ele é o principal líder da direita hoje. E eu sou um cara leal a ele. Eu fui um crítico do Bolsonaro no passado, tive divergências com ele, e quando eu me aproximei dele, ele me aceitou prontamente, nunca fez nenhuma ressalva, me ajudou na eleição, quando eu precisei. Então eu acho que assim, por lealdade e por ser um cara coerente, eu não posso querer tomar uma decisão que não vai ser a decisão dele. Então eu acho que assim, quem tem que fazer essa escolha, quem tem o direito de fazer essa escolha pela importância que tem na política é o próprio Bolsonaro. Se ele indicar o Tarcísio, tá bom. Se ele indicar a Michelle, tá bom. Quem ele indicar pra mim, eu acho que... Mas a Michelle faria sentido? Você acha que ela teria um conhecimento político, assim? Tipo, ela manja? Porque ela ficou do lado dele por uns anos, né? Ela acompanhou ele durante esse tempo. E também eu acho que no atual cenário, você precisa colocar na presidência da República alguém de confiança, né? Porque não adianta você colocar alguém que tá alinhado com você circunstancialmente, mas que lá na frente não vai ter coragem de enfrentar o que precisa ser enfrentado. Tá. Mas um Tarcísio, você acha que poderia ser uma opção? Acho que pode ser uma opção. É o Ratinho, né? Que é do Paraná? O Ratinho eu já acho um pouco mais distante do espectro. E eu acho um pouco difícil o Bolsonaro escolher ele. O Nicolas não pode ainda, né? O Nicolas não tem idade. E o Zema? O Zema é um cara que eu gosto dele. Fez um bom governo em Minas, um estado muito difícil, quebrado pelo PT. Se eu não me engano, quando o Zema assumiu o governo de Minas, eles tinham o governador, que era o Pimentel, quebrou o estado e tinha cerca de 11 aviões pro governo do estado. Você conhece algum empresário com 11 aviões? Você deve conhecer alguns empresários. Conhece algum com 11? No máximo um avião. Exatamente. O governador de Minas, o grande, o iluminado, ele tinha vários aviões. E a primeira coisa que o Zema fez foi acabar com essa farra e começou a usar os aviões para transportar forças policiais e acabar com assalto de caixa eletrônico e transportar também órgãos para não perder os órgãos, reduziu a perca de órgãos que estavam sendo transplantados. Então, eu acho que a lógica dele em Minas foi muito boa, foi uma lógica mais próxima da responsabilidade fiscal. Acho que é um bom quadro, não sei se seria a escolha do Bolsonaro. E eu vou fechar com a escolha que o Bolsonaro fizer por uma questão de lealdade e por achar que nesse momento a gente tem que estar unido porque os adversários são muito fortes.